Hoje vai dar um dodói no coração, mas nós vamos crescer. Você conhece alguém, ou pode ser também que seja a tua realidade, desse negocinho aí de querer agradar o outro? Não é uma carga pesada na nossa vida? Você quer saber como foi que eu superei isso? Então, vem comigo. Meu nome é Gisley Scott, a Exportada. Seja muito bem-vindo por aqui. Eu quero te dizer uma coisinha. Já vai, se inscreve no canal, clica nesse sininho aí, ó, e já marca receber todas as notificações para que você saiba exatamente o que tá acontecendo por aqui, bebê. Bagaceira! Vamos lá? Olha, vamos falar desse negócio que se chama agradar os outros. E como isso tem atrasado aí, ó, a tua vida, como isso atrasou a minha vida. Deixa eu te falar um pouquinho da minha história. Gente, antes de eu sair do Brasil, eu tinha uma vida super, ultra, max, mega movimentada, tá? Eu tinha eventos pra ir toda semana, eu me encontrava com os meus amigos toda semana, finais de semana era muito comum de eu ficar no telefone até 1h da manhã, 2h da manhã, terapeuteando com os meus amigos, trocando ideias, e a vida era uma festa. Mas mudei para os Estados Unidos, fui morar numa cidade pequena e a adaptação chegou, quebrou, que apartou. Então, a maioria dos meus dias, meu telefone não tocava. A maioria dos meus dias eu tava vivendo um pouco isolada, porque aonde eu morava não tinha ônibus, não tinha transporte coletivo. E eu comecei a definhar mesmo, sabe? Eu comecei a definhar, eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não era. E porque eu ficava muito tempo em casa. E eu fiquei muito preocupada até mesmo com a minha saúde mental. Tem gente que fica em casa, né, e a pessoa energiza. E se eu ficar muito tempo em casa, né, se você for uma pessoa extrovertida também, aí a sua energia seca. Então, olha só. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi me tornar uma pessoa altamente, eles chamam no inglês de agreeable, né? Uma pessoa que concorda muito. E que concordava. Aí pra eu ter amizade, eu comecei meio que tentar gostar ou tentar copiar o que as amigas gostavam e tal, e tudo, que era pra eu ser parte da turma. Que eu me sentia a pessoa fora da turma, né? Que elas já tinham as amigas dela e tudo. E olha, foi a pior coisa do mundo, foi um pesadelo, porque eu tentei ser algo que eu não era, pra agradar, pra ter validação, pra eu fazer parte de um grupo, e a única coisa que me deu foi muito ranço. Você me entende? Eu fiquei com ranço dessas meninas depois. E eram até meninas da igreja, gente. Mas eu fiquei com muito ranço porque as conversas eram muito vazias, as conversas eram muito superficiais, as conversas eram muito fofoca. E eu comecei a desgostar de quem eu estava me tornando. E lógico que, como toda pessoa que gosta de querer agradar os outros cansa, eu cansei. Então, quando eu cansei, lógico que de maneira não saudável, eu comecei a dar umas patadas em todo mundo, né? Então, como é que eu saí disso daí? Primeiramente, vamos desmistificar essa coisa de que para você entrar num grupo, para você fazer parte de um grupo, para você ser alguém ali, você precisa colocar a sua personalidade na lata do lixo. Que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas que têm esse negócio de agradar, elas fazem. Elas não falam o que elas querem. Elas não têm um posturamento sobre o que elas acreditam, porque elas não querem ser rejeitadas, como eu não quis, gente. Eu não queria ser rejeitada. A gente passava o dia em casa. Você acha que eu queria falar de assunto que ia dar atrito? Acho que não. Por favor, né? Mas ao mesmo tempo eu não tava satisfeita com aquilo ali. Era mais frustrada. Eu me sentia ainda mais sozinha. Eu não sei se essa é a sua realidade. Tipo, você tá agradando todas essas pessoas e aí no final de tudo você pensa, poxa, eu não posso ser eu mesmo. Mas agora você se sente duas vezes isolado, porque não é essa atitude de tentar agradar, não é só coisa que mulher enfrenta. Homens também têm essa dificuldade, principalmente homens que foram ensinados a serem bons filhos. Se você tá me ouvindo agora e foi incumbido a você, né? Talvez o seu pai faleceu muito cedo e foi incumbido a você se tornar o homem da casa ou se tornar a pessoa responsável. Aí você também pode ser que você lide com isso também. E depois de ficar me sentindo
muito sozinha, ter cansado, né? Aí vem toda aquela frustração. Nossa, foi horrível. E como foi que eu saí daquilo ali? Gente, eu prometi pra mim mesma, desde aquele dia, que eu nunca mais ia me tornar uma coisa que eu não era. Uma coisa é você se tornar o que você precisa se tornar para crescer profissionalmente, para crescer como pessoa, no seu autoaperfeiçoamento. Mas eu tô falando assim, coisa de um grupo ali, de eu ter que me tornar... Ai, gente, tem até vergonha de dizer, mas eu ter que me tornar, tipo assim, cabeça de vento, pra fazer parte de um grupo, sabe? Foi. Mas no desespero, né? Outra coisa também que eu quero apontar aqui, quando você tem mania de agradar as pessoas, você não toma atitudes que são emocionalmente responsáveis. Você toma atitudes emocionalmente fundadas no desespero emocional. Aí você se viola, você se vende por pouco, você se machuca, você se desrespeita. Então, assim, o que foi que mudou pra mim? Foi ter lido um livro que se chama... Eu não me lembro se o nome do livro era A Coragem de Não Agradar ou A Coragem de Desagradar, mas eu vou encontrar esse livro, vou colocar aqui a fotinha desse livro para você conseguir. Esse livro mudou minha vida, porque ele vai falar de certas coisas que a gente acha normal nos relacionamentos, certos padrões como aprovação, como elogio, como essa coisa de que a sua contribuição só é de fato uma contribuição se alguém validar. O que está por trás da validação de alguém, porque isso é tão... Se não tiver cuidado, se isso é tão ruim pra você, que você fica numa gaiola, feito um passarinho, viu? Então, quando eu li aquele livro, gente, já no primeiro capítulo, a paulada é tão grande... O murro na boca do estômago é tão grande. Quando eu li o primeiro capítulo, deu vontade de quebrar tudo dentro de casa. Porque vai contra tudo que você vê hoje na sociedade. E foi aí que eu aprendi, né? Que o que me mantinha ali era porque eu queria ter amiga, eu não queria ser rejeitada. Mas que aquela atitude que eu tava tomando, eu me rejeitava para não ser rejeitada, você me entende? E quando você se rejeita e quando você não expõe o que de fato você pensa, como você sente, as pessoas estão se relacionando com o personagem, não estão se relacionando com a pessoa. Aí depois as pessoas somem, aí a pessoa que fica ali com aquela mania de agradar não sabe o que aconteceu. Mas o que aconteceu foi isso. Então, essa é o primeiro vídeo da série, tá? Eu vou fazer uma série sobre isso. Se esse vídeo realmente tocou teu coração, fala nos comentários o que mais te marcou. Me fala como tem sido essa experiência pra você, se você saiu dessa armadilha, ou se você está saindo dessa armadilha, o que tem funcionado pra você. Vamos ajudar os nossos amigos aí nos comentários, né? Falar um pouco e como foi essa transformação. Gente, então, quando eu comecei a ser eu mesma, as amigas que eu achava que eu tinha e esse grupo que eu achava que era tão importante pra mim, desapareceu. Por quê? Porque elas não queriam elas queriam que eu fosse uma pessoa que tivesse mente de gado, do mesmo jeito delas. Parecia assim o grupo da Spice Girls, né? Não posso nem falar porque a Spice Girls, na verdade, é um grupo que todo mundo era diferente. Essa era a beleza do grupo. Mas assim, sabe, parecia que a gente tem que ser tudo assim, time de futebol, mesmo uniforme, sabe, era uma coisa assim tão sem noção. E hoje eu olho pra trás e como eu tive a coragem de me escolher, que foi onde entra a coragem de não agradar. Acredito que o nome do livro seja esse. Foi onde eu consegui romper e, de fato, um pouco mais na frente, eu fiz amizades que queriam ser meus amigos por mim, não por aquilo que eu tinha que fazer ou deixar de fazer, que era para manter a pessoa ali. Esse vídeo te ajudou? Você conhece alguém que está lidando com esses tipos de situações agora, ou que lida, né, com essa vontade de querer agradar? Então já vai, compartilha esse vídeo para 5 pessoas, para tocar o coração delas, e eu te vejo na próxima, ok? Grande abraço, tchau, tchau.